abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. E eu gostaria de pedir aos amados do som, se for possível, deixar sem o fundo, sem essa onda sonora. Eu não tenho nada contra aos irmãos que usam, mas o pastor Jonas, já não sou aquelas coisas. Eu acabo tendo uma certa dificuldade. Muito obrigado. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bem, podeis vos assentar. Muito obrigado. Deus seja louvado, engrandecido, adorado, pois Ele é digno de toda a nossa adoração. Somente Ele. Não há outro que seja digno de louvor, de adoração, da nossa entrega total. Meus irmãos, o pastor Jonas ministra a palavra de Deus já por alguns anos. E eu confesso aos irmãos que eu sempre tive e prossigo tendo dificuldade de atuar de forma teatral. Tanta dificuldade, de forma que tudo que vocês ouvirem esta noite, por meu intermédio, é a inteira revelação de Deus através do seu Espírito, ministrando a sua palavra para nós. Eu não teria coragem de me deslocar à distância que me desloquei para vir aqui animar um público. De forma alguma. Não teria coragem. Então eu quero dizer aos irmãos que, se os irmãos glorificar a Deus, eu vou pregar. Se os irmãos não glorificar, eu vou pregar da mesma forma. Até porque eu já passei dessa fase. Existe uma fase na vida do pregador que ele se anima com o barulho do público, mas eu já passei desta fase. O meu interesse esta noite, em específico, é que você possa entender o propósito de Deus
para a tua vida esta noite. Nós não estamos aqui à consequência do acaso. Nós não estamos aqui simplesmente porque queremos estar. Estamos aqui porque há um propósito específico da parte de Deus para esta noite, no qual Deus irá tratar conosco. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção. O Evangelho de João, capítulo de número 1, o versículo de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A palavra verbo traduzida do grego logos, que significa palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ou seja, Deus e a sua palavra são um. E tudo que Deus faz em nossas vidas, Ele o faz através da sua palavra. Então, se você e eu não prestarmos atenção à palavra, nós corremos o risco de perder a bênção, de perder a manifestação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Quantos aqui compreenderam? Deus seja louvado. Meus irmãos, antes de nós adentrarmos um pouco no texto que lemos, eu quero compartilhar algo da parte de Deus. Estamos vivendo um momento, talvez um dos piores momentos a nível mundial. Um momento de angústias, um momento de miséria, um momento de crises financeira, apesar de que alguns países dizerem que está havendo um crescimento, existe uma crise existencial, a qual matematicamente, aparentemente, os homens não conseguem dar uma resposta ou uma solução a esta crise existencial. E falando-se da doença, do vírus que vem assolando a terra, que vem ceifando muitas vidas, é quase que impossível em nossos serviços de culto nós não tratarmos desta situação. Haja visto que cada serviço de culto há pedidos de oração. Há pedidos de oração por alguém que está hospitalizado, alguém que contraiu o vírus e está em pânico. Então, nós estamos vivendo um momento que é quase que impossível não tratarmos desta temática que vem assolando, que vem gerando pânico, medo em meio à igreja, em meio à sociedade. Eu quero dizer aos irmãos, em meio a tudo isto que nós estamos vendo, para alguns pregadores da palavra é muito fácil ser profeta. Vendo esta situação, é muito fácil profetizar a respeito disso. É muito fácil se utilizar da situação para dizer que é profeta. Mas eu quero dizer aos irmãos que o pastor Jonas, eu tenho a maturidade,
e temos uma posição com relação a tudo isto. Eu tenho dito, ninguém está obrigado a entregar palavra profética. Ninguém está obrigado a entregar uma revelação em nome de Deus. Mas se eu entregar uma revelação em nome de Deus, se eu entregar uma palavra profética em nome de Deus, tem que ser de Deus, tem que se cumprir. Eu não posso apenas me utilizar do nome de Deus para proferir palavras que aparentemente muitas vezes conforta até alguém por um período de tempo, mas quando estas palavras proféticas ou reveladas supostamente não são de Deus, então esta pessoa que a recebeu, um pouco mais ali, entrará em desespero, entrará em estado de choque, entrará em colapso, e muitas pessoas até deixam de crer no Cristo, deixam de crer na palavra, à causa de muitas pessoas irresponsáveis que em nome de Deus andam revelando para um e para outro, profetizando para um e para outro, quando na verdade Deus não mandou dizer nada. Aproximadamente 60 dias atrás, eu fui incomodado pelo Espírito de Deus. Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque eu disse que as circunstâncias que vemos à nossa volta, para alguns é muito fácil, meu querido, ser profeta. É muito fácil se utilizar da situação, tanto para ministrar palavra de pânico ou palavras de ânimo para alguém. Mas aproximadamente 60 dias atrás, eu fui incomodado pelo Espírito de Deus. E eu me retirei a uma mata deserta. E estive ali por 72 horas, sozinho, sem beber e sem comer. E vivi uma experiência simplesmente extraordinária. Passado alguns dias, o Espírito de Deus voltou a gerar em mim uma inquietude. E na decisão de obedecer o Espírito de Deus, eu outra vez mergulhei na mata, em um monte fechado. E ali fiquei por 7 dias. Somente ingerindo 1 litro de água. Das 16h30 da tarde às 18 horas. E a partir das 18 horas eu dava início a um jejum seco novamente. Até às 16h30 do outro dia. E aí voltava a tomar 1 litro de água. Eu estive ali a sós com Deus por 7 dias. Por 7 dias. Na quinta noite, eu já estava bastante fraco, debilitado. E chovia muito. E a situação começou a ficar difícil para ficar ali naquele ambiente. Os irmãos que conhecem a Mata Atlântica sabem que é muito úmido. Chovia muito. E na quinta noite, aproximadamente às 2 da madrugada, o Senhor me visitou. O Senhor me visitou. E eu vi
claramente o globo terráqueo. E um cavalo vermelho que dava voltas e voltas e voltas. E em meio àquela experiência, eu perguntei ao Senhor o que era aquilo. E uma voz falou comigo: é o juízo de Deus. E ainda haverá muitas mortes. E ainda haverá muitas mortes. Eu não estava dormindo, eu estava acordado. Quando eu voltei em si daquela experiência sobrenatural, eu sentia como que a carne se soltou dos ossos. E eu passei por toda a madrugada chorando. Por mais que eu tentasse parar de chorar, não era possível. Eu chorava continuamente. Quando completou o 7º dia, às 18 horas da tarde, meu co-pastor e mais um obreiro vieram me retirar da mata. Eu estava fraco. Então, naquela noite, eu não fui ao serviço de culto. Fui para casa, me alimentei e tentei descansar. Mas às 3 horas da madrugada, eu perdi totalmente o sono. E o Espírito de Deus me tomou de tamanha forma que eu tive que sair da minha casa e ir ao nosso templo de oração. E ali eu amanheci orando. No nosso primeiro serviço de culto, o Senhor me orientou, falou comigo: fale com a minha igreja sobre a experiência que lhe foi manifesta. E eu transmiti à igreja: meus irmãos, apesar de eu ter vivido a experiência sobrenatural, nem eu pensei que seria tão sério assim. Porque nós já estávamos ouvindo que na cidade de Foz do Iguaçu, Cidade Leste, estava com uma média de 20 mortes por dia. Cidade Leste, 15, 20, alguns dias. Mas no nosso município, eu disse isso já ontem à noite, aonde a média, meus queridos, de morte natural para o ano é de 3 pessoas a 5 pessoas. E a gente às vezes chegava a ver até 10 ou 12 velórios de pessoas que morreram, quando somávamos as pessoas que morreram não de morte natural, ou seja, suicídio, fatalidade, acidentes, etc. No mês de janeiro, veio a óbito a primeira pessoa na nossa cidade. Mas depois desta revelação de Deus, que eu entreguei para a igreja, em apenas 20 dias, na minha pequena cidade, foi 8 pessoas que faleceram a causa desta doença. Isso sem contabilizar as cidades vizinhas, que estão a 30, 25 quilômetros ao derredor. Nós nunca vimos isso, meus irmãos. Em 30 dias,
Estamos quase chegando a mais de 20 pessoas vítimas desta doença. Eu disse ontem à noite, a pior coisa de tudo não é a morte. O pior de tudo é não estar preparado para a morte. Quando começou tudo isto, esta pandemia, alguns pastores amigos nos falavam, Pastor Jonas, agora os templos vão encher de pessoas. Eu disse, olha, se o que eu tenho entendido da palavra for correto, isto não vai acontecer. E alguns diziam, mas por que tu acha que não vai acontecer? Pelo simples fato, o ser humano tem a capacidade de se adaptar a situações muito depressa. De tamanha maneira, meus queridos, que com todas estas mortes que estamos tendo, nós estamos nos adaptando, e isso já não assusta mais alguém. Isso já não causa mais temor em alguém. E há uns 15 dias atrás, quando eu saí no domingo para ir a um serviço de culto, a causa de um campeonato de futebol, da vitória de um time, parte da cidade saiu com os seus automóveis, fazendo uma carreata, comemorando aquela situação, quando, na verdade, meus irmãos, nós não temos nada, absolutamente nada, para comemorar, a não ser agradecer a Deus pela vida, a não ser agradecer a Deus pela misericórdia dele manifesta sobre mim, sobre você, porque muitos partiram, mas você está aqui, porque ele olhou para você em meio a esta situação e disse, você ainda não vai, ainda não chegou a tua hora, eu acrescento os teus dias. Aleluias, aleluias. E ao observar esta situação, o que mais me assusta até não é as mortes no momento, mas é o comportamento dos vivos, que ainda em meio a esta situação de luto, de dor, estão encontrando coisas para se distrair, ou para tentar uma suposta alegria superficial, passageira. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, nos meados de 2017 até 2019, 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão, das quais 15% vêm cometer o suicídio. Agora os irmãos comecem a pensar como que está isso com este ano de 2020. O desemprego, a falta de comida, a doença, e não só essa doença, as outras doenças que se deixou de tratar, pessoas que estavam se tratando do câncer. Imagine, meus irmãos, e uma família começa a perder ente querido, o pai morreu, o filho. Imagine a tendência do aumento disso que nós chamamos de depressão. E as pessoas nos dias de hoje estão buscando o escape para tratar da depressão num aparato pequeno que dá para com ele navegar no mundo. E o mais triste de tudo é que em meio a esta situação, uma igreja atrofiada, onde muitos pararam de cultuar,
aonde muitos dizem que têm medo de vir para as reuniões de culto, para cultuar a Deus, mas que prosseguiram indo ao supermercado, prosseguiram frequentando a outros eventos. E esta é uma causa muito clara, manifesta de atrofiamento que nós estamos vendo. E aí as pessoas, para passar o tempo, já não tem mais uma meditação da palavra, já não tem mais um devocional pela manhã, e começam a mergulhar no mundo da internet para tentar aliviar a angústia que estão sentindo, para tentar tirar a dor de dentro para fora. Mas o resultado é que no fim do dia, estas pessoas se sentem mais vazias no fim do dia do que no começo do dia, porque elas simplesmente alimentaram o vazio. Aleluias. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não vim aqui para massagear o teu ego. Eu não vim aqui para dizer para você que está tudo bem, porque não está bem, não, senhores. Aleluias. Você pode dizer, pastor, eu estou bem com Jesus, e isso é muito bom, mas o desafio aumenta, a carga aos nossos ombros aumenta no momento que vivemos. A responsabilidade de orar por alguém. E o Espírito de Deus esta noite lhe pergunta: estais orando por alguém? Qual é a posição que você tem adotado para o momento? Aleluias. 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 Eu disse aos irmãos da igreja que me preocupa o comportamento dos vivos. Uma cidade pequena que está de luto encontra motivo para queimar fogos de artifício, para apertar a buzina do automóvel. E chega um empregado de um pequeno empresário da cidade e diz: pastor Jonas, isso não é o pior de tudo. O pior de tudo é que havia pessoas que perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu a mãe e estava em meio a essa cariata. Meus queridos, será que a palavra de Deus não está se cumprindo? Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. De quase todos se esfriará. Aleluias! Você faz parte de qual grupo? Você está no grupo do quase todos que se esfriou? Ou você está pertencendo ao remanescente fiel, que está agarrado em Jesus, que está agarrado na palavra? Aleluias, aleluias. Eu disse nesta noite que tudo que Deus faz, Ele o faz através da palavra. Aleluias. Aí alguém pode pensar: pastor Jonas, o teu tempo, o teu horário está acabando e você ainda não falou nada sobre Gênesis capítulo de número 1. O que isso tem a ver conosco? Isso tem tudo a ver conosco. Gênesis capítulo de número 1 nos revela a palavra um Deus de organização. Aleluias. Quem sabe você está frequentando os cultos, os serviços de culto. Quem sabe você é membro da igreja. E você está vivendo um momento de depressão. Quem sabe você é uma irmã do círculo de oração,
mas você se sente deprimida, você se sente angustiada, os problemas que lhe rodeiam, a tua cabeça está tão cheia de tantas coisas, que você nem dorme direito, a perturbação do sono, a perturbação da mente. E aí, quando nós viemos para Gênesis capítulo de número 1, nós encontramos um Deus de organização. A palavra nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o versículo de número 2 nos diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O versículo de número 2 nos fala de um planeta desorganizado. Um planeta no qual havia trevas. Esta noite eu quero dizer que você é um pequeno planeta. Como está esse pequeno planeta? Está organizado? Ou você está vivendo uma fase da tua vida de desorganizações? Quem sabe alguém diga: pastor, as desorganizações da minha vida são tantas que eu estou entrando em colapso. Eu estou a ponto de enlouquecer. Mas a palavra de Deus nos revela um Deus de organização. Pastor, a minha vida está desta forma como você está dizendo. Ainda tem jeito? Tem jeito sim. Porque a palavra revela que o Espírito do Senhor pairava, se movia em meio a esta desorganização. Aí você vai lendo a palavra e você vai perceber que a partir do versículo de número 13, 4 e seguindo, Deus começa a organizar aquilo que estava desorganizado. Aquilo que estava desorganizado vai tomando forma, porque Deus é um Deus de organização. Eu estou aqui esta noite como profeta de Deus, para lhe informar que se você se sujeitar à palavra de Deus, Deus vai organizar a tua vida. Aleluias! 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 O segredo, meu querido, não está em ouvir uma palavra profética direcionada em específico para a tua vida. O receber uma revelação, este não é o segredo. O segredo é nós nos ajustar à palavra de Deus. Quando nós nos ajustamos à palavra de Deus, o Deus que é Espírito, Ele começa a organizar a nossa vida. Aleluias! Quantos precisam de uma organização em suas vidas esta noite? Eu quero lhes dizer que o Criador está entre nós. Ele só está esperando a tua autorização para começar a mexer na tua vida. Aleluia! 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 Eu começo a sentir a presença do Eterno. Quantos creem que o Eterno já está entre nós? Aleluias! 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 Se você o autorizar esta noite, Ele vai de encontro à tua necessidade, Ele vai de encontro a esta aflição, Ele vai de encontro a esta batalha, e Ele começa a pelejar por você, mas você precisa crer na palavra. Aleluias! 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 Aleluias!
Aleluias, eu já vou ir concluindo. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim, irmã. Aleluias, para nós finalizarmos. Eu quero lhe dizer, você não é uma qualquer coisa. Você não é uma consequência do acaso. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram e morreram. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram e sobreviveram, mas que no decorrer dos anos, muitas delas já partiram, já morreram. Se você começar a fazer uma análise de vida, do tempo que você tem vivido, você vai ver que amigos teus já não está mais entre o grupo familiar. Você vai perceber que amigos teus da faculdade, do colégio, assim por diante, já partiram. Você vai perceber que você tem sobrevivido à enfermidade, a acidentes, você tem sobrevivido a situações adversas. Você está aqui esta noite porque você não é uma consequência do acaso. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, nos revela o propósito de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus nos criou com propósito. Aleluias, aleluias. Deus nos criou com propósito de domínio. Aleluia, se você entender a palavra de Deus, você vai perceber que o propósito de Deus não é que eu e você estejamos presos ao problema, presos a esta situação. O propósito de Deus é que nós tenhamos o domínio destas circunstâncias adversas que surgem no nosso caminho. E se você está aqui esta noite, é porque você é mais um sobrevivente da batalha. Se você está aqui esta noite, é porque você é alguém em qual Deus tem um propósito específico. Só vai depender de você se ajustar à palavra de Deus. Se ajustar à palavra de Deus. Aleluias. Vamos te colocar em pé neste momento. Aleluias. 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 Tecla shurika yatuga mahai. Demia sou flato de kiha sura kalabahai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 63, Jesus disse: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As minhas palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Te protu choke hemako tuhaka tuika tehemai. Aleluias. Aleluias. Eu tenho visto muitas curas da parte do Eterno. Eu tenho visto muitos milagres da parte do Eterno. Mas nós precisamos ser prudentes. Não estamos em uma cruzada. Temos que ser prudentes com o horário. Aleluias. Eu trabalho de curas e milagres. Geralmente exige de muito tempo.
precisa-se de tempo. Nós não temos este tempo para tocar sobre o corpo de cada um dos irmãos. Mas esta noite, nós vamos fazer uma oração específica, uníssona, uma oração uníssona. E o Senhor vai tomar os teus problemas em suas mãos. Aleluias. No meu ministério eu tenho visto o câncer desaparecer. Nós temos visto pessoas largar a muleta, pessoas atrofiadas serem endireitadas. Temos visto surdos que voltaram a ouvir. Aleluias. Mas não temos o tempo necessário para tocar sobre cada um dos irmãos. Mas o Deus que opera milagre, o Deus da palavra, o Deus que é a palavra, está aqui esta noite. Está aqui esta noite. Aleluias. Aleluias. Quantos querem fazer esta oração com o pastor Jonas uníssona esta noite? Começa a operar ali, Senhor. Começa a operar ali, Senhor. Senhor, tu conhece, tu sonda esse pensamento, Senhor, ali, começa a operar. Começa a tocar, Senhor, na hérnia. Começa a tocar, Senhor, nessa ferida do útero, do ovário. Começa a tocar, Senhor, nessa próstata. Começa, Senhor, a tocar no sangue agora, nesse caroço. Toca agora, tu és um Deus que organiza, que desaloja. Tu és um Deus de poder que glorifica o teu nome. Eu apenas aqui estou como teu instrumento, Senhor. Começa, Pai, começa a agir. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, irmão. Se você sentir e quiser, o pastor Jonas não é de fazer nada forçado. Se você sentir e quiser, põe as duas mãos na tua cabeça agora. Pastor, eu não senti. Se você não sentiu, não faça. Aleluias. Pastor, eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. Não tem problema. Eu não tenho que provar nada para você. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Aleluias. Se você não crê, não tem problema. Eu prossigo crendo porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei com quem eu me relaciono. Aleluias. Eu sei que é Ele que determina o milagre na vida daqueles que acreditam. Aleluias. Você que está com as mãos na cabeça. Aleluias. Com os olhos fechados agora. Eu peço, faça o maior esforço da tua vida neste momento para se conectar com Deus. Porque para Deus operar o milagre não é necessariamente eu tocar em você. A Bíblia diz que Deus é um Deus de perto e também um Deus de longe. Aleluias, aleluias. Diga assim comigo agora. Deus, mais forte. Deus, eu acredito que nesse volume não convence a Deus ainda, irmãos. Nós precisamos abrir a nossa boca. Precisamos se quebrantar diante dele. Aleluias. Aleluias. Você quer receber o milagre, mas está com a boca travada, com dificuldade de glorificar, com dificuldade de pedir. Quebre esta barreira esta noite e diga: Deus, eu estou diante de ti. Este momento, ouvimos a tua palavra. A tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus de organização. Deus, eu autorizo esta noite, começa a organizar
a minha vida, a partir desta noite, começa a organizar, em o nome de Jesus. Deus, em o nome de Jesus, eu rejeito agora a enfermidade do meu organismo, em o nome de Jesus. Eu rejeito agora, a tua palavra nos diz que o Senhor Jesus levou sobre si toda a enfermidade, por isso esta noite, em nome de Jesus, eu rejeito agora toda a enfermidade do meu organismo. Ore, não pare de orar, ore como você quiser. Ó Deus, toca na vida desta mulher, toca agora nesta enfermidade, sopra, Pai, um vento de cura agora, em nome de Jesus. Obras do diabo, obras de magia negra, de magia branca, de espiritismo, obras que estão destruindo lares, casamento, agora, no poder, na autoridade da palavra, em nome de Jesus, sopra um vento de milagre agora. Vem materializar milagres agora. A partir deste momento, ó Deus, começa a materializar milagres em o nome do Senhor Jesus. Milagres físicos, milagres financeiro, milagres espiritual, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias, aleluias. Santo é o Senhor. O tempo não nos permite mais, meus irmãos. Mas se você crê que você recebeu, se você agarrar com as tuas duas mãos, o milagre já está aí. O sobrenatural de Deus já está aí. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. É uma pena, mas o horário não nos permite. Eu agradeço a todos, agradeço ao pastor da igreja, aos obreiros, pela oportunidade, pela confiança de nos permitir, nós, esta noite, servirmos o Senhor neste lugar como instrumento. Apenas estivemos aqui como instrumento de Deus. Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus.